Muito bem. Então, sexta aula do curso Alfa, a gente perdeu um pouquinho. A Alessandra chegou. Perseu está com você, Alessandra? Não, tô sozinha hoje, Tá pastor. joia. Deixa eu marcar aqui a sua presença. Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui no meu computador, senão eu não vou conseguir. Desbloqueei 10 minutos. Muito bem. Alessandra. Muito bem. Entrou mais alguém? Não, né? Tá, todo mundo tá aí. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Então, a gente pode ficar aqui a noite toda falando por que que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Eu dei alguns argumentos, tá? E depois, se alguém no final quiser ainda conversar sobre isso, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas vamos prosseguir aqui, que é importante, tá bom? Então, a Bíblia, uma coisa muito importante que a gente tem que ter a respeito da Bíblia é que ela não é um livro relativo individualista. O que que é isso? Que sabe aquele negócio que o que está escrito aqui na Bíblia? O que quer dizer isso? Depende, depende nada. A Bíblia ela tem um significado e ela não é um significado que eu tenho um significado, o Zezinho tem outro significado, o Pedrinho tem outro significado a respeito do mesmo texto. Não existe três opções, três interpretações diferentes sobre o mesmo texto. Ou um está certo, dois estão errados, ou os três estão errados, porque dois estarem certos ou três estarem certos é impossível. Por quê? Porque a Bíblia tem um significado e é esse significado que nós temos que buscar, tá? Nós vamos ver isso. A própria Bíblia fala a respeito disso, dela própria, tá bom? Ela não tem que ser lida como um tarô, gente. Tem gente que é assim, ó, vai ler a Bíblia. Eu estou aqui passando um aperto, eu estou passando uma dificuldade, deixa eu abrir a Bíblia aqui e ver o que, que Deus vai falar comigo. Ah, caiu aqui, ó, Ezequiel, capítulo 24, a partir do versículo 3. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ponha a panela para esquentar com água. Ô Senhor, está esquentando mesmo um negócio do meu lado, está ficando quente demais, sabe? Não é assim que se lê a Bíblia, gente. A Bíblia se lê como um livro. Você começa do início, termina no fim. Você vai ler Mateus, começa capítulo 1 de Mateus, amanhã, capítulo 2 de Mateus, depois, capítulo 3 de Mateus. Igual você faria aqui em qualquer livro. Não é assim, eu vou abrindo e vou lendo, vou abrindo, vou lendo, como se fosse um tarô, tá? Isso aí é coisa de tarô, jogar búzios e tal, vou lá, jogo e tal. Bíblia não é assim, tá bom? A Bíblia não tem vários significados. Quando a gente lê a Bíblia, nós devemos levar em conta todo o contexto do assunto que nós estamos lendo e não isolarmos versículos para darmos a eles significados que são fora do contexto. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que Paulo escreveu que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, ok. Então eu posso me jogar da ponte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tiro ele do contexto, eu posso dar o significado que eu quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou largar minha mulher com dois filhos pequenos. É, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou dar balão nos outros, vou pegar emprestado, não vou pagar. Por quê? Se eu pegar tudo posso naquele que fortalece, né? Agora, quando eu vou para o contexto do tudo posso naquele que fortalece, é Paulo falando o seguinte: olha, eu sei ter abundância e sei passar dificuldades. Eu sei estar com o estômago cheio e eu sei passar fome também. Eu sei, quer dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o que que Paulo está dizendo? Toda e qualquer situação, aquela pessoa que está com Deus, ela vai conseguir passar porque Deus é com ela. Ok?
Então, olha o significado completamente diferente daquilo que está sendo colocado, ok? Então, o grande erro das pessoas, e vocês vão ver muitas pessoas pregando errado, ensinando errado, porque eles tentam dar um significado que é o que eles acham e não o que o texto está dizendo, tá? Vamos continuar, vocês vão entender um pouquinho mais. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Lê para a gente, Samara, por favor, esse texto está aí na tela. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação parcial, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, ensinando do Espírito Santo. Olha, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, eu não posso dar o significado que eu quero. Então, gente, eu tenho que entender o texto. O texto ele tem que estar dentro do contexto que ele está inserido, ok? Então, entenda uma coisa: tem gente que acha que é a Bíblia, as folhas, que ela é sagrada. Não é, é a mensagem da Bíblia que é sagrada, tá? Não adianta você pegar a Bíblia, botar no Salmo 91 em cima da sua estante para espantar maus espíritos. Não vai fazer efeito nenhum dos maus espíritos. Os espíritos não estão nem aí com isso aí, ok? O que faz diferença é eu ter a mensagem de Deus dentro do meu coração, ok? Então, porque apesar da Bíblia ela ter sido escrita num período de 1.500 anos, por cerca de 40 homens, como nós vimos na primeira aula, diferentes lugares, contextos, ela mantém a graça, né, da atuação do Espírito Santo na constituição dela, a harmonia, você percebe claramente. Hebreus 4, versículo 12. Lê para a gente, por favor, Roberto. O texto está aí na sua tela. Tem que abrir o microfone, tá? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Gente, é impossível a gente sair de uma boa leitura bíblica da mesma forma que a gente começou. É impossível, tá? Ah, a gente a palavra ela mexe com a gente, tá bom? Por isso que é muito importante que o cristão leia a Bíblia regularmente, porque a Bíblia é que vai fazer ele crescer espiritualmente, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias aí em 2 Timóteo, Novo Testamento, tá bom, gente? Lá no Novo Testamento, pode olhar no índice, é Novo Testamento. Você vai lá para a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que vocês vão fazer? Vocês vão, é, vocês vão ler esse texto e vocês vão marcar aí na apostila 4 motivos que você tem para você ler a Bíblia. O que que a Bíblia fala do porquê é importante que você leia. Então tá aí, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que que vocês colocariam aí como o primeiro ponto que é importante vocês lerem a Bíblia? Para ensino. Para ensino. Ensino. Joia. Segundo ponto, por que que é importante? Quer dizer, se eu não ler a Bíblia, eu não aprendo sobre Deus, ok? Então não adianta, gente. Tem gente
que acha o seguinte: olha, eu preciso ver o que Deus tem para falar na minha vida. Aí ele vai no lugar que aí um profeta vai falar para ele o que tem que falar. Olha, a própria Bíblia fala que se você quiser aprender algo para a sua vida, é através da leitura bíblica, tá? Então, ensino. O que mais, gente, que tem aí? Sim. Repreensão, Repreensão. O que mais? Sim. correção, Correção. O que mais? É Mateus que está falando? Tá saindo longe, Mateus, quando você fala. Então ficou assim, ó. Ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ou seja, para nos consertar, para nos repreender. A Bíblia, ela nos repreende, gente, para a gente mudar de vida, tá? É útil para correção, consertar nossos caminhos. Estávamos indo para um caminho errado, a gente viu que a Bíblia está errada, a gente muda a gente corrige o nosso caminho e instrução na justiça, ou seja, saber como agir em determinadas situações de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia serve para tudo isso aqui. A Bíblia serve para casamento, casais que obedecem à Bíblia, tanto o homem como a mulher vão ter casamentos melhores, só que tem que botar em prática, né? Não adianta nada conhecer, tem que botar em prática. Por exemplo, você quer agir no seu negócio com a ética do reino de Deus, então a Bíblia vai te ensinar a fazer isso. A Bíblia vai te ensinar a você é, assumir o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, tá? Então a Bíblia vai fazer tudo isso aí na sua vida. Então, sem leitura da Bíblia, eu não tenho, eu não aprendo, porque eu não tenho ensino, eu não sou repreendido, quer dizer, para acordar, né, para a minha vida, eu não sou corrigido, tá? E eu não tenho instrução na justiça, quer dizer, instrução para a minha vida de salvo. Eu sou ignorante. Então, eu só posso ter essas 4 coisas aqui se eu ler a Bíblia, tá? Vamos voltar lá, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. 4:4. Pastor Paulo lê para a gente o texto. Mateus 4, versículo 4. Tem que abrir o microfone, tá? Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito bem. Ô, gente, então, segundo esse texto que o pastor Paulo leu, é possível ter uma vida plena com Deus sem leitura da Bíblia? O que vocês acham? Não. Alguém falou aí, né? Eu não sei quem foi. Tem que falar? É não, gente. Foi eu, pastor. Não. Ô, irmã Marinalva, benção. Fala alto para a gente ouvir. É, é porque eu não estou vendo vocês, tá? Por isso que eu estou falando. Eu tenho que ficar adivinhando quem é que está falando. Então, é o seguinte: o que ele está dizendo aqui? Nem só de pão viverá o homem. Ele está falando o seguinte, ó, o pão, o alimento físico, te alimenta fisicamente. Mas o teu espírito, que acabou de nascer de novo, ele precisa ser alimentado espiritualmente. E a maneira e a comida que você ingere espiritualmente é a palavra de Deus, que é o teu pão de cada dia. Ok? O pão espiritual. Vamos continuar. Vamos abrir lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vocês estão com dificuldade? É só vocês irem no índice, tá? Primeira carta de Pedro, é Novo Testamento, é tudo Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Irmã Marinalva, lê aí para gente o texto. Ai, peraí, pastor. Não, fica à vontade. Eu fui muito rápido, né? Tem que dar um Não, tempo aí. não é por isso que ele está chegando. Peraí. Tem sim. Os cristãos, como crianças recém-nascidas, devem de o leite espiritual puro, para que, por meio dele, para a salvação. Isso. Mas era o texto bíblico, mas tudo bem. Vamos ler juntos. Vocês estão vendo aí. Tá bom? Mas não tem Tá problema, bom, tá? tá Então, bom. ó, segundo Bem que 1 você falou. Pedro, capítulo 2, versículo 2, que fala assim, ó, como Isso. crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, vamos completar isso aqui? Eu vou pedir para a Luana ler para a gente o C, e aí a gente vai completando junto com ela, tá, gente? Lê para a gente aí, Luana. Está na tela. Segundo 1 Pedro 2:2, os cristãos, como crianças recém-nascidas, devem Devem o quê, gente? Desejo. Desejar. Desejar, muito bem. Continua. coração Ação. o E- leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam Cresçam, para a salvação. Isso. Isso. Então fica assim, ó. Desejar, coração e crescer. O que ele está falando? Que, olha, não tem crescimento sem leitura da palavra. É por isso que vocês vão ver alguns cristãos que são antigos de cristãos e não crescem espiritualmente. Continuam tendo atitude de crianças espirituais. Por quê? São raquíticos, são desnutridos espiritualmente. E o que Pedro está falando é que nós devemos desejar de coração o leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, para que por meio deste leite nós cresçamos para a salvação. Não é alcançar a salvação, é crescer na salvação, tomar posse, nos desenvolver espiritualmente. Por isso vocês vão ver algumas pessoas com muita fé, outras pessoas com nem tanto. Por isso que vocês vão ver muitas pessoas sendo muito usadas por Deus e outros nem tanto. E isso não tem a ver com tempo de conversão. Isso tem a ver com leitura da Bíblia, tá? Sem leitura da Bíblia não há desenvolvimento espiritual, tá? Agora, tudo bem, vocês já entenderam que leitura da Bíblia é importante, mas como que você deve ler a Bíblia? Você tem que ter um plano de estudo, tá? Então, você tem que evitar abrir em qualquer lugar e começar a ler simplesmente. Comece no livro. Se você vai ler, começa no livro de João, começa no livro de Mateus, tá? Eu te aconselho você começar a ler pelos evangelhos. Se você nunca leu a Bíblia, ou você leia Marcos, ou Mateus, ou Lucas, ou João, mas hoje você lê o capítulo 1, amanhã você vai ler o 2 e assim por diante, tá? Se o objetivo é aprofundar o conhecimento sobre Deus, o cristão deve elaborar um plano sistemático de estudo, tá? Um cristão maduro não pegará a Bíblia apenas nas urgências. Eu estou passando apuro aqui, o que que Deus tem para falar para mim? E vai abrir a Bíblia. Para, isso aí é tarô evangélico. Isso aí é tarô. Não tem nada a ver com leitura da Bíblia, tá bom? Não estudar a Bíblia sistematicamente é o motivo de tanta gente achar a Bíblia difícil e confusa. Porque, olha só, a Bíblia não é difícil e não é confusa. O problema é que muitas vezes vocês leem numa versão que você tem que ter um dicionário do lado. Aí fica chato mesmo. Se cada duas, três palavras eu ter que ir para o dicionário para ver o que significa, fica difícil. Por isso que a gente está usando aqui a NVI. Tá bom, gente? Outra coisa importante. Quanto mais vocês lerem, maior conhecimento vocês terão. E não tem que ter pressa. Muitas vezes eu leio assim, ó, eu leio um capítulo hoje, eu leio amanhã o mesmo capítulo, depois de amanhã o mesmo capítulo, até que eu entenda absolutamente tudo daquilo que está ali, tá bom? Muitas vezes você só vai entender aquele capítulo lendo o seguinte, porque no seguinte vai estar explicando o primeiro, e assim por diante, tá?
Então, reflitam comigo, gente. É possível você pegar um romance de 200 páginas, ler as páginas 78 e 79 e afirmar que conhece a história toda? Não. Claro que não, né? Se não é possível isso com um simples romance de 200 páginas, por que as pessoas acham que pode fazer isso com a Bíblia? Lê 3, 4 páginas e acha que sabe a Bíblia toda. É claro que não vai ter isso, né? Então, vamos fazer uma proposta aí de plano sistemático da leitura bíblica. Em primeiro lugar, eu vou ler a Bíblia, faça uma oração antes de iniciar a leitura, pedindo ao Espírito Santo para iluminar seu entendimento. Tem gente que só lê a Bíblia quando está na igreja. Tudo bem, é válido, é benção, é benção. Mas essas pessoas não vão crescer espiritualmente. Elas vão ficar fadadas a ficar sempre naquela mesma estatura, tá? Outra coisa, gente, tenha humildade quando você lê a Bíblia. Não fica lendo a Bíblia buscando verdades da Bíblia para outras pessoas. Não. O que você aprender é para você mesmo exercer na sua própria vida, não na dos outros. A pior coisa que pode acontecer é você ler a Bíblia para querer ensinar os outros. Você lê a Bíblia, aprenda para você. E um dia, se você tiver que ensinar algo a alguém, você vai ensinar aquilo que foi bênção para a tua vida, tá bom? Uma outra dica que eu dou, se você pegar a minha Bíblia, eu posso mostrar para vocês, minha Bíblia é toda rabiscada, porque conforme eu vou lendo o texto, eu vou fazendo perguntas, eu vou circulando, eu vou destacando. Isso é muito bom, ajuda a gente a fixar, tá bom? Eu sempre fiz isso. Comece com Mateus, é uma sugestão, tá? Que é o primeiro livro do Novo Testamento. Prossiga até o final. Uma sugestão, se você tiver, porque parece que é muito que eu vou falar aqui, tá? Mas não é. Lê 3 capítulos por dia, tá? Se você ler 3 capítulos, você vai falar assim, nossa, mas isso, demora muito. Não. No máximo, em 20 minutos, você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, tá bom? Quando você terminar de ler todo o Novo Testamento, recomece-o. Só que agora introduzindo o Antigo Testamento. Aí você pode ler um capítulo do Novo Testamento, 2 capítulos do Novo Testamento. Perdão, 2 capítulos do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento. E assim você vai, tá bom? Estou vendo esse link aí que está aqui, ó, na tela? Eu já coloquei o arquivo lá no grupo. Vocês podem pegar e tudo que vocês forem lendo, vocês vão pintando, tá bom? Lá nessa quadro de leitura bíblica que eu coloquei lá, tá bom? Olhem no grupo do WhatsApp que vocês vão ver que está lá, tá bom? Aí, depois que você lê a Bíblia inteira, você vai sentir a necessidade de fazer estudos especiais. Estudo só sobre casamento, estudo só sobre finanças, estudo só sobre dons espirituais, estudo sobre a igreja e assim por diante, tá bom? Hoje tem muitas Bíblias de estudo e comentários preciosos que podem te auxiliar. Você pode ter uma Bíblia comentada. É muito legal. Agora, lembre-se que comentário não é Bíblia. Bíblia é uma coisa, comentário é outra, e o comentário pode falhar, ok? O comentário pode estar errado. Então, cuidado com comentários, tá? Cuidado, tá bom? Outra coisa importante é assim, toda vez que você vai se encontrar com uma pessoa, você marca um horário. Então, esse negócio de você deixar para você ler a Bíblia na hora que você der para ler, geralmente não funciona, gente. Você tem que ter um horário. Talvez seja, você vai chegar mais cedo no escritório para você fazer a leitura. Ó, tem gente que consegue depois do final do dia ler. Eu não consigo, se eu fizer isso, eu vou dormir, tá bom? Então, você tem que, talvez seja na sua hora do almoço, no trabalho, talvez seja no momento que você sai mais cedo do trabalho, você chega 2 horas, 3 horas da tarde em casa, você pode ler, tá? O importante é você ter um lugar tranquilo, um lugar que você vai ler e leia sentado, não leia deitado, você vai dormir, tá bom? Leia sentado, tá? Depois que você pega experiência, você se envolve na história bíblica, aí perde o sono, acaba tudo. O problema é que as pessoas que não estão acostumadas a ler a Bíblia, elas vão sentir tudo. Mesmo porque quando você começar a ler a Bíblia, vai ter uma batalha espiritual acontecendo. Porque o Satanás sabe
E se você ler a Bíblia, você vai crescer, vai dar trabalho para ele. Então, ele quer matar no ninho, para não deixar você ler, tá bom? Então, no início é muito difícil. O celular vai tocar, vai chegar mensagem, e vai acontecer de tudo, tá? Não permita, separe um horário para você ler a Bíblia. É um conselho que eu te dou. Alguém mexeu aí, fez um barulho? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Vou prosseguir então, tá, gente? Segunda coisa, oração. Então, nós falamos sobre a leitura bíblica, que é uma nova prática importante. Agora, nós vamos falar sobre a oração. Porque por meio da Bíblia, é Deus que vai falar com você. Agora, por meio da oração, é você que vai falar com Deus. A oração é o passar um tempo com Deus. A oração é falar com Deus. Você não precisa de cerimônia, você não precisa falar palavras lindas, você não precisa fazer nada disso, você vai falar aquilo que está no seu coração, tá bom? A prática da oração não é para proporcionar status, para dizer que você é uma pessoa de oração, não. Oração é intimidade com Deus, ela é relacionamento com Deus. Oração não é repetição. Você gosta de conversar a mesma coisa sempre com a pessoa? Pessoas que encontrou com você, vai falar de Lula. Encontrou com você, vai falar de Bolsonaro. Encontrou com você, vai falar do dia que ele foi para o Havaí. Encontrou com você, vai falar sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Que cara chato, entendeu? Então, as pessoas têm que entender que se você não gosta que os outros fiquem repetindo assunto com você, por que que você acha que Deus gosta isso com você, tá? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo de 6 a 9. Mateus, capítulo 6, de 6 a 9. Ó, o 6, quem vai ler é o Miguel. O 7 vai ser o Mateus. O 8 vai ser. Ah, já foi, gente. Não, não foi, não. Miguel, Mateus, Marinalva e Luana. Tá bom? 6, Miguel. 7, Mateus. 8, Marinalva. E 9, Luana. Acharam aí? Podemos começar? Sim. Lê pra gente, Miguel. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando orarem, não, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito bem. Então, vocês viram que ele fala assim, ó, não use, não fiquem repetindo, repetindo, repetindo. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, mas e a oração do Pai Nosso, que o pessoal fica repetindo e tal? O Pai Nosso, ele foi um exemplo de oração. E primeiro, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, primeiro adora a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu expresso a Deus a vontade de fazer a vontade dele. Aí depois eu entro com a petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, sem ansiedade. Eu estou precisando hoje daquele problema. Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje eu preciso resolver aquele problema.
Eu não tô com ansiedade de amanhã, de depois de amanhã, da mês que. Não, ora por aquilo que você precisa daquele dia, tá? No outro dia você ora pelo de amanhã, mas hoje você vai orar pelo de hoje, né? O nosso de cada dia não dá hoje. É, ou seja, você vê que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração onde ela demonstra o que deve conter a tua oração, né? Exaltação, desejo de fazer a vontade, a petição, né? Que eu faço naquele momento e assim por diante, tá? É nesse sentido, ela não é feita para a gente ficar repetindo, porque no próprio texto, vocês leram aí, fala que não tem que ficar repetindo, tá bom? Mas por que orar? Por que eu devo orar? Primeiro, para agradecer as bênçãos diárias de Deus, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Lê para a gente, Adélcio, por favor. Orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças, quer dizer, agradeçam a Deus todas as coisas. Aquilo que você comprou, aquilo que você vendeu, a refeição, né? Agradeça a sua vida, agradeça a saúde. Muitas vezes as pessoas ficam só oram ao Senhor pedindo saúde, porque está todo mundo doente, mas na hora que está com saúde não agradece, tá? Não faça isso, não. Agradecimento é um dos motivos. Outro motivo é para você pedir perdão pelos seus pecados, tá? Brenda, lê para a gente esse texto aí de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está na tela. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E como que eu confesso? Eu confesso em oração. Eu falo com o Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não me controlei. Me perdoa porque eu falhei. Me perdoa porque eu não acertei. Tá? Outro motivo, para apresentar nossas necessidades ao Senhor. Alexandre, lê para a gente aí Hebreus 4,16, está na tela. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Muito bem, quer dizer, que nos ajude no momento da necessidade. Quer dizer, a Bíblia manda a gente chegar diante do Senhor e apresentar a nossa necessidade a Ele, tá? Então, alguém vai falar assim, mas e quanto à oração do Pai Nosso, né? Que Jesus ensina seus discípulos a orarem. Como eu expliquei, ela não é para ser repetida. Ela é um exemplo. Você pode repetir? Pode, mas você já fica sabendo que o próprio texto fala para você não usar de vãs repetições. E isso, gente, é em toda a Bíblia, tá? Não é só a tradução da NVI que diz isso, não. Você pode pegar qualquer tradução, você vai ver que fala isso lá, tá bom? Então, a oração do Pai Nosso é o modelo, não por suas palavras, mas pelo conteúdo. Primeiro eu glorifico a Deus, né? Depois eu tenho o desejo de implantar o reino de Deus na minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Quer dizer, eu manifesto o desejo de fazer a vontade de Deus. Eu coloco as minhas necessidades, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E depois, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos pecadores, os nossos devedores, né? E não nos deixes cair em tentação, quer dizer, pedindo para o Senhor livrar a gente de tentação, pedindo perdão pelos pecados, é um exemplo de oração. O que deve ter uma oração? Qual é o conteúdo que pode ter? Nunca comece uma oração pedindo. Comece glorificando a Deus. Comece manifestando o desejo de fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, tá bom? Então, algumas sugestões de ocasiões para que você possa orar, tá? Oração, ela não deve ser complicada, simples, ela deve ser direta, tá? Então, nascido de novo, pode fazer a seguinte oração: Senhor Deus, obrigado por ter me salvado. Quem foi que disse que é por você muito falar que será ouvido? Não, você tem que falar com fé. Você fala com Deus com fé e Ele estará ouvindo, tá bom? Um cristão agradecido, ele poderá orar de forma simples, agradecendo cada refeição. Poderá orar também para começar o dia pedindo proteção e ao terminá-lo agradecendo. Então, dessa forma,
Se você fizer essas orações, você já tem orações regulares na sua caminhada com Deus. Fora essas orações, você pode orar dirigindo. Tem gente que acha que tem que orar só de joelhos. Não, não. Eu posso estar em pé, com o meu olho aberto, orando quando eu estou na fila do banco, quando eu estou na fila do ônibus, quando eu estou sentado ali no ônibus. Às vezes eu estou com o meu fone de ouvido ouvindo um louvor e de repente ali eu começo a orar e falar com Deus porque eu lembro de alguma necessidade. Então você pode orar em todo o tempo, onde você estiver. Não existe lugares especiais para você orar. Oração não deve ser feita só na igreja, tá? A igreja não é o lugar santo para orar. Não. Onde você invocar o Senhor, ali se torna lugar santo, tá bom? E quando você tem alguma necessidade, está precisando de um trabalho, está precisando de alguma coisa, fala com Deus, tá? Fala com Deus. É nesse sentido. Hoje foi rapidinho. Vocês sabiam que vocês podiam orar em qualquer momento, mesmo de olho aberto? Quem não sabia disso? Eu não sabia disso, não. Não sabia, Miguel? É tão bom a gente saber que pode, né? Fazer isso. Ah, de olho aberto? Isso É, daí. Também não sabia, não. pode orar de olho aberto. A palavra de Deus fala, vigiai e orai. Por exemplo, por exemplo, tá? Você está indo numa rua escura, tá vindo um pessoal meio estranho lá, no sentido contrário. Você vai fechar teu olho? Você já vai olhando para ele e fala assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida aqui, manda teus anjos aqui para me guardar, em nome de Jesus. Ô, pastor, eu oro de olho aberto porque eu não confio mais. É isso aí. Mas não é que você só pode orar de olho aberto, tá, Não, tem Mateus? vezes que eu fecho, tipo, na igreja eu fecho o olho porque é uma forma de respeito, né? Mas, tipo, em casa, assim, É. Você eu sabe, oro. foi boa essa observação que você está falando, Mateus. Sabe por que que a gente geralmente ora de olho fechado? Para nada tirar nossa atenção. Então, por exemplo, você está na igreja, você vai ver que falam assim: feche teus olhos. Por que fecha teus olhos? Porque vão ter pessoas que não vão conseguir se concentrar em Deus. Porque tem alguém andando, porque tem alguém se mexendo, tem alguém coçando a cabeça, tem uma mãe que está sacudindo a criança, que ela está chorando, e tudo isso tira a nossa atenção. Quando a gente fecha o olho, é uma forma que a gente tem de concentrar em Deus, tá? É nesse sentido. Mas não necessariamente que eu tenho que fechar o olho, tá bom? Não necessariamente. Vocês entenderam que não necessariamente eu tenho que estar de joelhos? Pastor, uma dúvida. Fala, Vinícius. Toda oração ela precisa ser verbalizada, ou seja, eu preciso falar ou também oração em pensamentos é válido? Eu tenho essa dúvida. Os dois tipos são válidos. Os dois tipos são válidos. É, só que aí tem a ver um pouco com a. Como é que eu vou dizer para você, Vinícius? Tem a ver um pouco com a personalidade de cada um, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você, tá? Em algumas situações, eu oro melhor andando, mas isso é uma coisa particular minha, tá? Eu fico andando para cima e para baixo, assim, orando, falando com Deus e tal, tal. Eu me concentro mais assim. Talvez, porque eu devo ter algum resquício de TDAH, não sei. E aí eu preciso estar me movimentando em algumas situações, tá? Principalmente orações de batalha espiritual, orações assim, eu preciso estar me movimentando, tá? Agora, eu oro sentado, às vezes, eu só curvo a cabeça e oro. Às vezes, no carro, eu me lembro de alguma situação, naquele momento eu oro. Quando alguém pedir oração para você, ore por aquela pessoa. Senhor, tem misericórdia do Zezinho.
o Senhor possa colocar a tua mão sobre a vida dele. Ele está precisando de um trabalho, Pai. Ele está precisando de uma atenção. Ele está lá, está divorciando da mulher dele. Tem misericórdia. E quebranta o coração daquela mulher e tal. E você fala com Deus, tá? Ora pela pessoa. Tudo bem, gente? Gente, estamos indo para a sétima aula semana que vem. Só vai ter sétima, oitava e nona. 3 semaninhas e terminou. Ó, benção. Eu sei que tem gente aqui, que nem o Miguel, que quer se batizar, né? Vai ter uma aula só sobre batismo, tá, Miguel? Não perca essa aula de jeito nenhum. A gente explica tudo sobre batismo e tal. Pastor, licença. Oi. Esse revisão de discussão é obrigatório preencher? Oi? Geralmente está na parte que é revisão e discussão. Ah, não, não Preenche. precisa. Não precisa. Não? Não, é para a gente bater um papo no final, Ah, eu preenche. Ah, então não vou. tá bom? Não precisa, não. É só para a gente fixar. Tá joia? Gente, alguma mais pergunta? Não? Tudo certinho? Então tá bom. Olha, que Deus abençoe vocês. As aulas daqui para frente vão ser mais curtas mesmo, tá? E não perca a próxima aula, tá bom? Vamos orar? Deixa eu parar de gravar aqui.